Fala torcedor, fala torcedora, estamos começando mais um Futebas Cast. Formação, um do lado do outro, Aí, tic-tac. esse cenário tá maneiro, tá? Pô, tá outro mundo. Como Pô, diz nosso esquece. diretor, Futebas Cast de férias. É, de férias com Futebol De Basquete. férias, Não erra, férias com não. Futebas. Desculpa aí, diretor. A gente tá num cenário um pouco diferente do perfil, né? Não tá no estúdio. Mas tá bom, tamo bem de convidado. Muita coisa. Dupla cidadania. Tá no processo. É, marcou o O Sérgio cara Ramos. marcou o Sérgio Ramos, chupou laranja com Pepe. Não tem como. Pô, cara, é Claro. diferente. Quem é o cara? Claro, tamo aqui com o Alan. Alan, se apresenta um pouco aí. Fala de onde você é. Se apresenta aí, cara. Fui feliz estar aqui com vocês. Meu nome é Alan Riboredo, eu sou atleta profissional de futebol, moro aqui em Itaboraí. Atualmente jogo no Linhares, FC de Espírito Santo. E conheço já o Vitor há um tempo, me chamou para estar aqui fazendo essa conversa legal. E aí, tá com vocês agora. É, pô. Puxa Ele aí. é o rei da resenha, né? Que me falaram. É, Me tem falaram que cada história aí que é loucura, o pô. cara tem umas histórias, até o convidado do convidado viver essas histórias, que ele já sabe, tá ligado? Ele já sabe essas histórias todinha. Mano, não dá pra ver. Ele tá olhando, tá rindo ali, pô. Não, não Vamos ficar vou desconcentrado. ficar com ele não, deixa eu virar pra cá, velho. Deixa eu virar pra cá que eu não vejo ele, mais fácil. E aí, cara, pô, como é que foi, tipo, o teu primeiro contato com o futebol, assim? Lá é o Alanzinho, né? O Mini Alan. Como é que começou essa história com o futebol? Cara, meu pai, ele tentou jogar futebol profissional, tipo assim, quando ele tinha uma certa idade, depois ele viu que não conseguiu, foi pro exército, seguiu uma vida normal. E meu irmão, mais velho, também tentou até uma certa idade, fez uns testes ali, mas viu que não era isso que ele queria também. E logo depois veio eu, né, cara, que tinha um amor pelo futebol, de estar ali todo dia jogando bola em casa. E aos poucos fui colocado em escolinha. Na época era uma escolinha de independente, eu era o professor Everardo. E fui jogando normal, 11, 12, 13. Aí fui para uma escolinha do Niterói, aí um pouco antes do primeiro clube, que foi o Gonçalense, onde eu iniciei logo como federado, jogar um campeonato carioca de base, na época era sub-15, e pegar, cara, esse Foi o teu primeiro. primeiro contato no futebol de base, né? Foi o primeiro contato com futebol de base, né? Foi sub-15, tipo assim, federado, em clubes mesmo. Antes foi só escolinha, mais mesmo para ver se era isso que queria, né, cara? Porque até uma certa idade você é uma criança e você não tem certeza do que você quer, né? Às vezes você leva isso daí como se fosse um sonho do pai, do É, irmão, e Ah, tu tem carrega que o ter a sonho. certeza se realmente é isso que tu quer, né? meu pai ele sempre me incentivou, cara, muito mesmo, desde criancinha, porque, igual você falou, um sonho dele, né, cara, que ele tentou, não conseguiu, e tive a ajuda também de tio, da minha avó, principalmente, do meu irmão mais velho, os mais novos sempre me apoiaram, mas, tipo assim, ele foi o principal incentivador, cara, nisso aí, e me ajudou muito a ver se era isso que eu queria mesmo, né, cara, porque você tá novo, você não tem certeza se você vai avançar naquilo ou não, é mais um sonho, né? E tu falou que tu começou cedo, né? Desde no Sub-15. Sim. Foi o primeiro contato com o futebol de base pelo Gonçalense. E, cara, como que era pra você, desde tão novo, conciliar o estudo essa expectativa de virar jogador, É muita coisa na cabeça, É, tem que ter um psicológico muito forte pra você aguentar e, tipo, passar por cima e continuar sonhando sim. até chegar no profissional, né? Cara, tipo assim, na época eu estudava num colégio aqui em Itaboraí e o Gonçalves treinava em Niterói. Então tinha esse deslocamento todo dia de escola, treino, onde eu saía da minha casa às 6, 6h10, por aí pegava o primeiro ônibus para ir para a escola, e colégio público, normalmente tem almoço na escola, e ia direto pro treino. E obviamente, cara, você tá na escola, mas você já tá pensando no treino, você tá descansando para ir pro treino, então você não consegue se dedicar 100%. Eu, graças a Deus, consegui me formar, mesmo com a dificuldade, mas saí de casa muito cedo e ficava no treino, treinava e voltava para casa muito tarde. Era uma época onde eu saía às 6 e voltava às 9, 9h30. Eu tinha uma rotina de um trabalhador com 14 anos, É. onde era muito cansativo, onde ali meio que separa quem quer mesmo e quem só gosta de futebol. Que gostar muita gente gosta, mas passar por esse sacrifício de você não ter, por exemplo, festinha no final de semana, que você tem que jogar no sábado de manhã, Sim. você jogar no domingo de manhã e sábado à noite, você não poder estar com seus amigos, entende? E na escola, ter trabalho, você não poder estar, entende? Tu Então, lida com essa incerteza ainda de.
e muito novo. Quando você já tem uma certa idade, você já sabe como é passar por isso, mas quando é novo, não. E entra na seguinte questão, né, cara? Você falou que você tinha uma rotina puxada de Sim. estudo, treino, tudo mais, se abdicar de algumas coisas. E Uhum. assim, o que te motivava pra sempre estar continuando? Porque foi o que você disse, querendo ou não, você acaba se privando de muitas Sim, coisas. sim. É festas, estar junto com os amigos. E querendo ou não, você tá novo, né? Você É, tava com 14 anos, se eu não me sim, sim. engano. Então, da onde você tirava inspiração e força pra continuar nesse sonho? E eu, como, tipo assim, sou um cara cristão, então, tipo assim, sempre me baseio na Bíblia, na Bíblia, nos ensinos ali, e, tipo assim, via que se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Entende? Vindo de uma família pobre, uma família que, por exemplo, as oportunidades eram poucas, eu tinha um talento para aquilo, eu vou ter que me dedicar àquilo, eu vou ter que, se eu tiver que acordar mais cedo, eu tenho que ir, se eu tiver que treinar mais, eu vou ter que treinar. E sabendo que, tipo assim, o caminho é muito longo, cara. E a gente fala no futebol que o funil também é muito apertado. Tipo assim, tem o pessoal que é só bom, mas não quer abrir mão. O pessoal que é bom, mas abre pouco a mão para poder seguir no sonho, cara. E tem gente que faz de tudo. E eu era uma pessoa que fazia de tudo, cara. Eu era uma pessoa Vai que até o final. ia até o final. Quem me conhece desde novinho sabe como é que era. Não saía, não tive uma, tipo assim, uma adolescência, uma infância, tipo assim, cara, uma criança normal, tipo, sendo bem Sim. sincero. Muitas pessoas que jogam futebol falam a mesma coisa, que se privam muito, cara. Tipo assim, eu sigo o exemplo de Jesus Cristo e, tipo assim, cara, de superação, de tudo, é o Cristiano Ronaldo, cara. Um cara que, tipo assim, abriu mão de muita coisa para seguir no sonho, virou o que virou, e me baseava se era pra treinar igual a ele, Você se era pra trabalha, né? correr. Trabalho. Né, cara? Você tem que trabalhar para conseguir suas coisas, em qualquer área da vida, no futebol principalmente. Sim. E como que era, voltando no Gonçalense, como que era essa estrutura que eles davam pra vocês treinarem, cara? Tipo, Uhum. é um time regional, né? Sim, sim. Jogava o campeonato estadual, que tu Sim. contou. E como que era essa estrutura de treino? Tipo, qual era o apoio também que o clube dava e entregava pra vocês? Cara, a gente tinha os treinos todos os dias na semana e, tipo assim, eles passavam basicamente que tinha os outros clubes, né, cara? Pequenos, vamos dizer Sim. assim. Não tinha uma estrutura de um clube grande, mas que deixava a gente ali mais à vontade possível nos treinamentos. Ele tinha realmente a estrutura, né? A gente treinava em Niterói. E a única coisa que era complicada para quem era de mais longe era o deslocamento até o clube. E como era de mais longe, alguns outros amigos meus que jogavam lá também, que tinha esse deslocamento que era chato, cansativo, mas de estrutura assim, do clube nunca deixou a desejar, não. Nos jogos tinha sempre o acompanhamento, nos treinos, a comissão técnica, e Era até bem hoje completo, né? é completo, cara. Tipo assim, não tinha estrutura de um time grande, mas como um time pequeno sempre teve o básico, vamos falar assim. No Gonçalense você ficou de quanto tempo a quanto tempo, mais ou menos? Cara, foi de fevereiro até quase outubro, foi por aí. Foi o tempo de começar um campeonato regional em São Gonçalo, Sim. pelo Gonçalense, e depois ter o Campeonato Carioca, que jogava contra os times do Rio todo. Ali foi até novembro, novembro, não, outubro, final de setembro, que durou o Carioca até acabar. A gente não classificou, acho que quem ganhou aquele campeonato foi o Sampaio Corrêa, que hoje está na Série A. Sim, Eu acho sim. que foi eles, não tenho certeza. Até alguns jogadores ali até avançaram, que jogam hoje ainda, alguns até pararam, mas durou acho que, cara, uns 6 meses, 7 meses, por aí. Não consigo basear certinho agora. E aí, do Gonçalense, tu foi pro ADI. Sim, O ADI, pô, como é que é jogar pelos time da sua cidade? Tipo, cara, representa muita coisa, né? cara, representava porque, tipo assim, pra mim foi um início difícil, foi mudança de categoria, né? Sim. Onde você sai do sub-15 vai pro 17, onde O você ritmo pega, muda, né? o ritmo muda, você já joga contra a gente, que já tem um corpo de um homem, por exemplo, no dia 17 anos já é mais estruturado, sub-15 às vezes não. Então, cara, para mim foi um momento bom estar aqui jogando na minha cidade. Tinha também, né, o estresse de treinos e jogos. Foi uma época que eu tive que trocar de turno para poder jogar no clube. O clube treinava de manhã, eu tive que mudar para tarde para poder tá jogando no clube. Mas foi muito bom, cara, onde meus pais iam ver os jogos, coisas que eu não conseguia quando os jogos eram no Lançanense, porque era um deslocamento maior.
E pra mim foi bom, de conseguir jogar o Campeonato Carioca Sub-17, Série A, que a gente jogou John Kennedy, jogou o Matheus Martins, do Botafogo, jogou o Metinho, que tá acho que na França hoje, o Kaique, jogou esse Sim. tudo. Então, tipo assim, foi um campeonato de nível que mudou realmente ali, tipo assim, cara, eu tô aqui, eu quero chegar mais longe. Dá pra chegar também. Dá pra chegar. Você via que você estava atrás os outros clubes grandes, né? Que você via que eles já tinham uma estrutura, alguns já tinham muitas milionárias, mas você via que, tipo assim, pô, eu tô aqui, então eu vou seguir nisso, tô vendo que nesse nível dá pra gente ir seguindo. Dá pra acreditar, dá pra Dá pra sonhar. acreditar. Cara, você falou que, que era um sonho do teu pai, Sim, sim. não conseguiu, e a partir do momento que você começou a jogar pela tua cidade, Uhum. você falou que teus pais conseguiam acompanhar Sim. mais e tudo mais. Como foi a tua relação com teu pai ele vendo você jogar mais próximo? Ah, cara, foi muito bom, muito bom. Até hoje a gente brinca, tipo assim, quando tem alguns jogos, ele é o primeiro a pegar, botar a transmissão em casa, todo mundo para lá pra ver. E até quando não tem transmissão, ele dá um jeito de ver pela Hum. rádio, pelo Google, informações. Mas na época aqui, cara, ele ia nos jogos, incentivava. É uma incentivação a mais, né? Você tá com sua família lá, quem gosta de você, e alguns tios meus também, primos. E isso pra mim foi muito bom, cara. Muito bom mesmo, porque você vê que você tem por quem correr. Você tem por quem lutar o dia a dia pra conseguir seus É objetivos. motivação, né? É, cara. Querendo ou não, foi o que ele falou antes, né? Por mais que a rotina era puxada, você tinha pra quem olhar e você ver É, que, tipo assim, dá pra ir mais um pouco. sim, E sim. aí, pô, tu saiu, tipo, tu morava longe do time que era o Gonçalense, aí tu Uhum. começou a jogar perto de casa e logo depois tu foi pra jogar em Minas Gerais, cara. Tipo assim, tu foi pra muito, muito mais longe que tu tava antes. Foi, cara. Como que foi essa mudança de estado, tipo, tão novo também? Você ainda Sim. era novo, 16? 16 anos. Tinha Como acabado é de fazer que, 16. como é que foi pra você se mudar de estado e como é que foi a tua família também? Se você foi sozinho pra lá? Cara, tipo assim, quando chegou, na verdade, essa oportunidade, foi fazer um teste, nem para ir direto pro clube, na época, quando você é a base é difícil, às vezes você é Sim. Sim. contratado, né? Às vezes você vai fazer um teste. E na época tinha acabado o primeiro turno no Carioca e ia ter o segundo turno pela DI. Só que eu falei, cara, eu vou buscar voos mais altos, cara, porque querendo ou não, estar perto de casa é bom, só que você vê que você fica um pouco limitado. Porque eu sabia que quando acabasse o Carioca no Tabureiro, não teria mais nada. Ah, o segundo semestre é vazio, Era né? vazio. E eu sabia, cara, preciso jogar até o final do ano. E foi quando surgiu essa oportunidade de estar indo para Minas, cara. Meu pai, ele, mesmo sem dinheiro na época, a gente pegou emprestado com o tio, pegou com quem podia ajudar. Ele foi comigo no primeiro momento em Belo Horizonte, na época, lá fazer essa primeira semana de avaliação. Onde eu cheguei, consegui ser aprovado, mas ali foi o primeiro baque, né? Beleza, foi aprovado. Eu orei para Uhum. que isso acontecesse agora, vou ter que ficar aqui. E era a primeira experiência em alojamento. Você tá dentro de um clube com diversas pessoas de diversos estados, todo mundo com o mesmo sonho, com um jeito de lidar Sim, diferente. Você não sim. tá na sua casa, você não tá no seu quarto. Onde tem muita gente, cara. Quando bate isso aí já não quer ficar. Hum. É, como tem alguma história inusitada assim, mano, de... Pô, a gente sabe como é que é, os bastidores tem muita resenha, mano. A galera pega no pé mesmo, ainda mais quem chega no Sim, momento, sim. é novato, né, na casa. E como foi essa adaptação sua lá, tipo, com a galera? A galera foi mais receptiva, tipo, Cara, foi logo no meu primeiro coletivo, lá no Vila. Meu pai tava lá e botou o time reserva contra o time titular. E eu tava no time reserva, até ficou um pouco surpreso, falei assim, caraca, eu vou treinar no time reserva, tinha mais gente até que sobrou entre o reserva e o titular. Eu fui treinar, cara. Eu domino uma bola assim, vem o volante, eu puxo a caneta. E ele toma a caneta. E ele, na época, ele era o craque do time, era o capitão, acho que era o Hugo o nome dele. E logo depois passam alguns minutos, eu dou uma caneta nele de novo. Quando acabou o treino, assim, todo mundo falando, tipo assim, pô, esse garoto, ué. ele foi reprovado? Aí ele chegou, reprovado como? Ele me deu caneta no treino, pô, lá tá de sacanagem. Aí o treinador ouviu, riu na época também, o pessoal, pô, esse carioca é meio ousado, pai, que não sei o quê. E, tipo assim, eles receberam, tipo assim, de uma maneira muito boa, cara. Tinha jogadores que eram um ano mais velho, e na época também eu cheguei até a treinar com o sub-20 deles, vieram, tipo assim, às vezes 4, 5 anos mais velho, e todos me receberam muito bem, porque sempre foi uma pessoa muito fácil de lidar, cara. Mas foi um período onde você via, cara,
que era realmente um caminho difícil de perseguir, cara, porque você tá muito longe da família, e eu, às vezes eu olhava, tipo assim, falava, cara, eu tô muito longe dos meus pais, tô muito longe dos meus amigos, e era só por chamada de vídeo. Cara, mano, não é suficiente, né? Tipo, pra matar a saudade, a gente fala, pô, a tecnologia facilitou. Mano, não é a mesma Não é a coisa, né? mesma coisa. Você, por mais que você abra ali o WhatsApp, você liga em vídeo, você conversa, mas, tipo assim, não é aquele calor de estar com a família, estar zoando com os amigos. Você meio que abdica algumas coisas da tua vida pra conquistar teu sonho, né, cara? É, Infelizmente, assim. futebol E, tem muito disso, cara. pô, foi a tua primeira experiência morando no local, né? Com alojamento. E como é que foi, tipo, suportar essa. Tipo, a gente falou um pouco, mas como é que pra você, tipo, como é que foi suportar esse processo, tipo, de adaptação Uhum. também? E ficar lá, né? Tipo, É, cara, porque, tipo assim, quando eu soube que eu ia mesmo, minha família se juntou lá em casa, com os tios meus, com os primos, meus amigos, e a gente fez meio que uma despedida. Se despedindo e tal, eu fui logo no outro dia, e cheguei lá, cara, eu não cheguei a ter nenhuma, tipo, crise, nem nada, de ficar, tipo assim, não, meu Deus, tenho que ir pra casa, mas cheguei a ficar, tipo, 1, 2 meses, e falava, cara, eu preciso na minha casa, preciso pelo menos ver meus pais, e vinha fugindo na madrugada, caiu a ficha, né? e eu vinha pra cá, passava um dia, no outro dia eu voltava, às vezes passava só na igreja, dava um alô pro pessoal, eu voltava pra lá, e eu ficava tipo assim, cara, se eu tô aqui, eu tenho que me dedicar. E eu não conseguia, tipo assim, eu já tô longe, já tô passando, não chegava a passar fome, essas coisas nesse primeiro momento no Vila, porque tipo assim, era um clube organizado também, mas você via, tipo assim, se eu já tô aqui, já tô longe dele, já tô longe de quem eu gosto, eu preciso me dedicar mais. Então, no momento que eu ficava depois do treino, acordava cedo, fazia o que eu tinha que fazer a mais do que os outros, até as pessoas de lá, os diretores na época me elogiavam muito, até gostavam de mim por conta disso, porque eu realmente vivi o clube ali mesmo, era para treinar mais, eu treinava mais. E passar, cara, pelo fato de você não estar no seu quarto, não estar com seus irmãos, você tem que ficar tipo, a maioria do tempo jogando videogame para poder Hum, distrair a cabeça, porque você sim. não tem o que fazer. Não, e entra a questão do seguinte, você falou que tem toda a questão de estar longe da família, tem toda a questão que você estava com 16 anos e você começou a treinar com algum vira e mexe, você treinava com os jogadores do sub-20. Então, como você disse, a estrutura é outra. Então, é uma coisa a mais a se pesar. Sim. E como foi pra você essa experiência de você estar jogando com sub-20 na idade de um sub-17? Cara, tipo assim, no Vila, eu cheguei, treinei com eles, não cheguei a fazer nenhum jogo oficial pelo Sub-20, mas no Itaboraí eu fiz. Na época o Sub-20 era ano de 99 e eu sou 2003, então era tipo assim, uma diferença muito grande, que era 2019. E eu entro num jogo no Sub-20, tava, acho que era 2-2 contra o Bom Sucesso, aqui no Alzirão, Itaboraí. E eu entro e faço o gol da vitória. Eu, na época eu tinha 15 anos, foi antes de eu ir pra Minas, Pra que eu tinha Minas. 16, então eu tinha 15 na época. Eu entro e faço o gol da vitória, meu pai tava lá, Hum. tava todo mundo lá, foi um momento muito bom pra mim. E já no Vila foi uma experiência, por exemplo, tinha um atacante nigeriano que ele, no documento dele, tava 9'9", ele devia ser 70. Ele tinha uns 2 metros de altura, ele era muito forte, muito alto, e ele falava um português muito ruim, e ele até dormia no meu quarto. E até quando a gente conversava assim, ele ia me xingar, ele falava, sua cu, carioca. Eu ia falar, sua cu, você já falava, porque seu cara português tem essa diferença de perder Sim, depois de sim. ouvido. E tipo assim, cara, eu chegou na época lá, cara, 2 jogadores árabes pra treinar com a Cara, gente. que aleatório, né, mano? Um nigeriano e dois Dois árabes ainda. árabes, é. Tipo assim, o pai dele jogou a Copa do Mundo de 94 pela Arábia. Ele casou com uma brasileira, falava português, e levou os filhos lá, né? Porque essa brasileira era de Minas. E, tipo assim, eles falavam português bem arrastado, só que o pai deles, cara, pegou um carinho por mim e ele foi virar nosso treinador. Caraca, Tipo mano. assim, um Maneiro. cara que jogou contra o Dennis Bergkamp na Copa do Mundo de 94. E se, eu acho que se eles tivessem passado pela Suécia, eles pegavam o Brasil, de Romário, de Bebeto. Uhum. E, tipo assim, com a experiência que ele chegou lá passando pra gente, me ajudou muito. E esses 2 jogadores, peguei amizade com eles, na época eles falavam um árabe veloso, a gente conversava, jogava Rony junto, na pandemia depois. Mas foi uma experiência, cara, muito boa pra mim, pelo fato de ter pouca idade e adquirir experiência com pessoas mais velhas, de outras culturas, outras línguas, e até religião, cara. Os caras só eram muçulmanos e um cristão, a gente às vezes conversava Sim. de religião. Era doideira. E aí, cara, foi bom você falar da pandemia. Só pra quem tá escutando, tipo, não se perder na linha do tempo. A gente tava falando isso em 2019. 2019. E você ficou quanto tempo no Vila? No Vila foi de julho, quando eu faço 16, até janeiro de 2020. 2020. Aí Quando veio a pandemia veio a logo depois. pandemia logo depois. E aí, como é que foi pra você, tipo, manter o ritmo de um atleta Uhum. profissional e, pô, não desistir, né? Não querer desistir, Sim. porque
a pandemia, tipo, com certeza acabou com o sonho de vários jogadores que, Que pô, não tem como manter, né? Tá não dentro de tinha, casa, tipo, às vezes não tem estrutura Pra treinar, pra pra manter o treinar. físico pra e manter. querendo ou não, você tá no sub-17 quase profissional. Então, tipo, É, é a hora que você tem que arrebentar. Então, pra você, como é que foi isso, essa pandemia aí? cara, porque, tipo assim, na pandemia, foi em 2020, foi meu segundo ano de sub-17. E você via mais ou menos jogadores no segundo ano de 17 estourando na Sim, televisão, indo pra time grande. Até mesmo jogando na base, nos clubes mais estruturados, como Atlético, né, num contexto mineiro, vamos dizer assim. E eu perdi esse ano. Então foi o ano pra mim onde eu fiquei muito mal, porque eu ficava, caraca, pai, logo nesse ano. Porque o primeiro ano sempre é um ano de você ficar no banco, sempre é um ano de você ver os mais velhos na fase deles. E logo quando virou, cara, esse ano não ter esse ano, pra mim, eu falei, caraca, pai, eu tinha vindo de um contexto onde eu tava treinando sub-20, tinha jogado sub-20, onde eu poderia até ser o capitão do sub-17, ser um cara com mais experiência, onde eu perdi isso. Ele falou, cara, não desiste não. E lá em casa, cara, tinha um espaço, cara, de alguns metros quadrados, assim, foi meu CT durante a pandemia, Hum, cara. Onde eu treinava ali todo dia, eu cheguei até, cara, ter um momento onde eu tava treinando tanto que eu cheguei, tipo assim, a ficar tão cansado, eu acho que eu cheguei até num estado de quase exaustão, que eu tava treinando tanto de manhã, de tarde, de noite. Na pra época tentar eu manter não a forma. tinha, tipo assim, videogame, computador na época. Eu jogava no meu irmão, então, tipo assim, eu não tinha o que fazer, cara. Era mexendo no é, telefone e treinar. o lazer era treinar, né? O lazer era treinar, cara. Então, tipo assim, eu via que, cara, a gente não tinha noção de quanto tempo ia durar. Sim, Que você não sabia como é que seria a vida depois disso. E eu ficava pensando, cara, será que vai ser isso mesmo? Será que o mundo vai acabar? Será que eu vou conseguir meu objetivo? E graças a Deus, cara, logo após eu conseguir ter passado por esse momento difícil, ruim, tendo que treinar sozinho, ter que passar dias sozinho, e minha família realmente fez a pandemia, cara. A gente não sabia, não tinha saidinha na rua, não tinha como ver Seguiu a risca as regras, né? seguir uma risca, porque meu irmão ele tinha hepatite autoimune. Então, se ele pegasse a Covid, poderia ter morrido. poder, aham. É, Então a gente era de não risco, saía, né? a gente não saía mesmo. Meu pai só saía porque ele ia à guarda municipal, então tinha que ir É, pra tinha rua. que. E eu ficava em casa, cara. Ficava em casa só treinando. E aí, depois da pandemia, tu foi pro Paraibano primeiro. Foi, Aí tu chega no Paraibano e como é que foi a experiência lá? Pô, cara, e a cultura é completamente diferente da muito Paraíba, né? diferente. Muito diferente comparado a gente que é do Sudeste. A gente tem É, até algumas pessoas têm até alguns preconceitos, né, com o pessoal do Nordeste. E eu vi, cara, quando chegou essa oportunidade de ir pra lá, eu falei, cara, vou pra Paraíba. Tipo assim, não era nem sentido de ser Paraíba, o negócio de ser longe. De sim. ser 2.000 quilômetros pra cima. Não tinha como ser em Minas que nem se Não tinha como ser. ficava um dia aqui e voltava. É que você pega um voo, um ônibus de 8, 9 horas, você sai de Belo Horizonte e tá no Rio. Sim. Sim. Então, tipo assim, já na Paraíba não, na Paraíba era avião. E eu fui de carro pra Paraíba, saindo daqui, Itaboraí, pra Paraíba de carro, porque o empresário ele tinha uma empresa, acho que em Campina Grande, na Paraíba, e eu ia pra João Pessoa. E ele falou, cara, eu vou de carro. Se você quiser vir comigo, você vem, senão você paga sua passagem de avião. Só que, tipo assim, eu tava tão traumatizado com o avião, não sei Não porquê, eu queria ter. falei, cara, não quero de avião não, eu já tinha viajado uma vez. Mas eu fiquei, cara, não vou não, porque sozinho, já tinha viajado uma vez sozinho. Eu falei, cara, vou de carro contigo e fomos, cara. 3 dias viajando. Que Dentro isso. do Cara, três carro, dias. quando eu falava pros outros, ele falava, você é doido. É muita Doido. coisa. Você passar pela Bahia inteira de carro, aquela estrada emburacada. Mas a graça a Deus chegamos lá e, tipo assim, cara, foi uma outra. Cara, parecia outro país, cara. Eu No imagino. sentido de comida, sotaque, e jeito de jogar, que aqui no Rio é um futebol mais de habilidade, lá é um futebol mais Sim, de força. Onde você pega um sim. garoto de 15 anos, ele tem 1,90 m. E eu, com meus humildes Carcaça 1 metro também. e biscoito, cara, caraca, cara, vou jogar aqui como? E na época era primeiro ano de sub-20. E voltando com um pouco do Vila, eu não tive no ano 17. Então eu saio do 16 pro 20. Onde eu fiquei tipo assim, pera aí, agora eu tô jogando com um homem mesmo. É um homem de 20, de 19, já carcaçudo. É Sim. pré-profissional já, né? Tipo, Então, que alguns já tinham um contrato profissional, inclusive tinha um jogador que estava lá na Paraíba, o André Darlan. Ele na época tinha jogado no Boa Vista de Portugal, então, tipo assim, ele era do clube que eu estava na Paraíba, do CSP, mas ele foi emprestado pro Boa Vista de Portugal e era um excelente no zagueiro, alto, forte. Você ficava, cara, como é que eu vou jogar assim, cara? Como é que eu vou passar por um cara desse? E eu ficava, tipo assim, muito apreensivo, cara, de não conseguir jogar, pelo fato de ter chegado num novo clube, outro estado, muito diferente. Mas graças a Deus lá deu tudo certo, cara. Tipo assim, Aí no Paraibano, você foi pra outro clube ou chegou a assinar o profissional no próprio não, Paraibano? não cheguei a assinar profissional lá no CSP, porque, tipo assim, quando acabou o sub-20, eu tava titular e ia começar o profissional, lá nesse mesmo clube. Aí, cara, surgiu uma proposta de ir pra Sergipe.
Porque já tinha uns amigos meus lá. Sim. Só que eu, tipo assim, eu fiquei, cara, o Sergipe tá chamando pra eu ir, já é uma coisa certa. Aqui eu não sei se eles vão ficar comigo. Não sei se eles vão, por exemplo, esperar o profissional se apresentar e quando se apresentar falar, não, a gente não vai ficar com você. Isso acontece. Uhum. É, Às vezes sim. as pessoas acham que não acontece, mas acontece muito isso. Então, tipo assim, quando falou, ó, vem E, pra cá pra e Sergipe, ninguém chegou com contato, tipo, pra falar, pô, a gente conta com você, tipo. não, até lá, cara, quando eu fui embora, o presidente perguntou, eu falei assim, pô, mas por que foi e tal, que não sei o quê, podia ter conversado. Mas, tipo assim, quando surgiu a oportunidade, eu fui, cara. O empresário na época falou, cara, pega pra Sergipe, já era descendo, nesse sentido. Uhum. Então, pega pra Sergipe e desce lá, cara. Vê se é isso mesmo. Se eles pegarem esse cenário que você fica, senão você volta pra casa. Eu já tinha ficado lá meses, tinha ficado 3 meses lá direto, sem vir no Rio, né, porque é muito longe, não tinha Sim. dinheiro pra pagar passagem de avião. Aí eu vou pra Sergipe. Aí lá foi a primeira experiência mesmo, assinando um contrato profissional. Ali foi um momento para mim, foi um momento muito bom. Foi o fato de ter realizado um sonho, tipo assim, não só meu, né? Mas do meu pai, da minha avó até hoje, cara, ela fala, só vou relaxar quando te ver No ligar a profissional. televisão na Globo, 4 da tarde, e ver você jogando. Ela até hoje ela Maneiro. fala, tá com 90 anos. E ela, cara, ela era, eu falava brincando, ela era empresária quando era criança. E ela Aham. que bancava, cara. Tipo assim, quando tinha uns 13, 14 anos, escolinha, tipo, você tá sem dinheiro pra passagem, eu dou. Tá sem dinheiro pra ir trocar, tá sem chuteira, eu ajudo. Com uma aposentadoria. Dava essa moral. Dava essa moral, cara. Até hoje ela fala que eu sou o neto preferido dela. Na frente dos outros primos, os outros ficam lá. Mas Sergipe foi muito bom pra mim, cara. E falando, tipo, mais de dentro do campo, como que era o futebol lá em Sergipe? Você falou que era um pouco diferente, tipo, o É, futebol, como é que era de dentro do campo, a visão que você tem, como que foi pra você, tipo, pra você falou que foi bom, tipo, mas tu falou muito no contexto, tipo assim, de ambiente. geral. Tipo, como é que foi pra você, tipo, tu jogava, tipo, titular, tipo, com qual frequência tu jogava e tal? Cara, lá eu cheguei a fazer 8 jogos, cheguei a fazer minha estreia. Na época tinha alguns outros amigos meus lá também jogando, que tinham jogado em outros clubes comigo. E consegui fazer outros jogos, consegui fazer meu primeiro gol como profissional lá. E era um jogo muito, muito difícil para mim no início da adaptação, porque eu saio da base, vou pro profissional, onde o jogo profissional é diferente. É mais marcação em zona, é mais qualidade, é mais se tocar a bola. Não tem essa correria toda que você vê na Sim. base. Sub-20 profissional é uma diferença muito grande. Depende também. Hum, Brasileiro sub-20 Série A e brasileiro profissional talvez iguale um pouco, são os dois times grandes jogando, Uhum. mas sair por exemplo, de um paraibano sub-20 e ir pro Sergipano profissional é totalmente diferente. E eu ficava tipo assim, caraca, eu vou conseguir jogar aqui? Lá eu cheguei a fazer 2 jogos como titular, e os outros jogos entraram no decorrer, sempre aquele terceiro jogador, segundo jogador entrava no segundo tempo, cheguei a fazer gol, e, e a adaptação lá eu tava jogando de ponta, aí eu jogava às vezes na ponta esquerda, na ponta direita, e sempre entrava, cara. Mas pra mim, tipo assim, de primeira experiência de profissional lá foi boa, foi bacana. foi bacana. Cara, você falou que teve essa experiência como profissional, mas tem uma coisa que todo mundo, toda criança espera, que é Uhum. marcar o seu primeiro gol no profissional. Tu É, lembra como é que foi? lembro. A sensação, comemoração, se tu saiu correndo? Foi, cara. Porque, tipo assim, como eu falei, tinha mais um amigo meu que já tinha jogado comigo em outro clube que tava lá. E ele faz primeiro do que eu. E a gente ficava apostando pra ver quem ia fazer primeiro. Aí ele faz. Eu fiquei, cara, que raiva. Fiquei feliz por ele. Eu falei, pô, eu queria fazer primeiro, que a gente tava brincando ali. E depois, cara, de acho que foi 6 partidas, cara. Eu tava demorando. Teve um jogo assim, tem uma bola na trave, teve outro goleiro pegou. Eu falei, pô, não é possível. Não vai Não sair. vai sair. Pô, teve uma jogada que eu saio, cara, goleiro, eu bato na trave. Eu bato, o zagueiro tira em cima da linha. Eu falo, pelo amor de Deus, não vai sair. Aí acaba que eu faço o gol. Eu lembro que eu não acreditei na jogada no primeiro momento. Uma jogada que o lateral cruza pra trás. Eu falei, não vai cruzar, vai sobrar aqui. A bola sobra, eu consigo fazer o gol. E, cara, foi um momento de extravasar tudo que tinha que extravasar. Na época, quando eu faço o gol, eu lembro na minha família na hora, assim, minha avó, tava todo mundo assistindo o jogo. Lembro que eles ficaram felizes pra caramba lá, pelo fato de ter sido esse primeiro gol, né? De, tipo Sim. assim, ainda a gente não tá onde a gente quer chegar, né? Mas você sabe que você tá no caminho. E isso Sim. aí que é alguma coisa mais gratificante, né, pra gente. E aí, pô, tu tem essa experiência lá no Sergipe, né? É, seja. E aí, tu vai pra fora? Como é que é essa outra? Cara, foi. Pô, essa Essa é loucura. É loucura ir pra Espanha do nada. do nada, cara. Tu foi pra Marcar o Sergipe, Sérgio Ramos. Marcos Sérgio Marcar o Ramos. Sérgio Ramos. E tu sai do Sergipe
fica um tempo aqui no Rio, no Brasil, ó. Eu venho, Mudei o estado já. na verdade eu venho, cara, quando acaba no estanciando em Sergipe em dezembro e eu venho pro Rio. Aí fico ali em janeiro, fevereiro, mais ou menos. Quando chega em março, por aí, eu vou pra. Não, março, não. Abril, mais ou menos. Eu não lembro quando foi Tá, exatamente, assim. mas eu vou no Santo André, de São Paulo. Sim. E eles me chamaram lá, porque tinha um ex-jogador lá que tinha um contato lá, ele fez um vou. E eu tava indo muito bem, já tava até já ambientado com os jogadores, eu tava quase com certeza que eu ia ficar no clube, né? Porque, igual eu falei, tinha mais essa questão de chegar lá e o clube não sabia se vai contratar Uhum. direto. Mesmo eu já profissional, saindo de lá, eu falei, pô, cara, eu não vou lá fazer teste. Só que eu botei um pouco de humildade no coração, falei, pô, eu tava em Sergipe, eu vim pra Santo André. O time que querer que não foi campeão da Copa do Brasil. Se Sim. eles querem que eu vá, eu vou. Disputa o Pô, Paulistão tava Série ali, A. pô, na época É tava jogando vitrine. Paulistão. Aí eu pego e vou lá e eu fazendo todos os treinos bem, cara, bem mesmo. Eu pego e tomo uma pancada no ombro e eu caio. O ombro desloca. Na época eu falei que arrasava, fiquei umas 2, 3 semanas sem treinar. E nesse decorrer, não quiseram me inscrever. Tiveram seus motivos. E lá, cara, eu conheci um zagueiro. Chegou lá pra fazer teste também, Fabrício Sebastiani. Ele era argentino, bem aleatório. Chegou lá. E eu, cara, por minha família ter, no caso, uma origem espanhola, né? O Reboredo, meu nome, é um pueblo, que eles falam, um povo, em Vigo, perto de onde fica o Celta Uhum. de Vigo. E a gente tinha um pouco do espanhol lá em casa, mas, tipo assim, muito pouco. Por exemplo, meu irmão, meu pai não falava, mas eu sabia, cara, que um dia aconteceu alguma coisa que eu ia pra lá. Eu tinha isso dentro de mim, eu fui aprendendo espanhol desde de novo. E na Paraíba, em Sergipe, eu intensifiquei. Onde eu conheci umas pessoas lá que falavam espanhol, me ajudou bastante. E chegou esse argentino. E ele não falava com ninguém, ninguém falava. Aí ele chegou lá, começou a conversar comigo e falou: pô, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, fica comigo perto de mim aqui, porque só você sabe falar, ninguém consegue me ajudar aqui. E nessa amizade que a gente teve durante o tempo lá, eu lembro que eu tava machucado e ele tava treinando. Ele falou: cara, você fala espanhol perfeito. Tipo assim, cara, você já jogou lá fora, já foi na Europa? Eu falei: cara, não fui. Aí ele: cara, meu empresário, ele é espanhol, cara, mora em Mallorca. Eu vou falar com ele de você. Cara, foi de Deus, foi um papo de 2, 3 dias, o telefone tocar, falar tudo bem. Na época era Manuel Fernandes o nome dele. Ele falou: cara, gostei muito de você, gostei muito do seu vídeo. Posso trabalhar seu nome aqui na região de Andalucia, nos clubes? Eu falei: cara, pode, sem problema. Quer trabalhar, trabalha, né? E na época tava abrindo a janela, isso foi em julho, tava abrindo a janela na Europa, e eu fiquei tipo assim, cara, na época eu tinha 18 anos. Falei: cara, não sei se isso vai acontecer, não. Na época eu já tava namorando, lembro que eu falava com meu namorado, tipo assim, cara, não sei se vai acontecer, mas se acontecer, eu vou ficar feliz da vida, realizar um sonho. Sim. E eu não sabia em que condição que eu ia. Se era para um time grande para base, porque eu tinha idade de base, Uhum. ou se era para um time pequeno para jogar profissional, que foi o que aconteceu. E, cara, num sábado de manhã, eu acordo, e eu estava conversando com ele, um contrato com o PDF. Falou: ó, você viaja segunda. Só se Olha, quiser, só vem. você viaja segunda. Eu fiquei tipo assim: como assim? Tá vindo pra casa do meu namorado, eu chego lá, boto o telefone assim e falo: ó, viaja segunda. Parou de pegar o Candelária e vai pagar o avião pra Madrid. Pegar um avião. Detalhe, ele tava com medo de pegar avião pra ir pra Paraíba. Ele teve que pegar um avião pra ir pra Espanha. Foi mesmo. Aí eu chego, ó, eu viajo segunda. Aí começou uma choradeira. Meus pais ficaram, tipo assim, um pouco sem acreditar, né, cara? Porque pai, querendo ou não, tem aquele negócio, tipo assim: peraí, você tava aqui pertinho. Mas Agora é. teste agora, o que que a gente faz? Essa parte do jogo eu não cheguei. Tu tá cada vez mais longe, mano. Nunca cheguei até aqui. Aí, passagem comprada para segunda-feira. E o clube lá, o Clube Esportivo Agabrense, um carinho enorme por eles, a cidade lá. Ele fica na província de Córdoba, eles receberam muito bem. E eu chego lá, cara, e logo de cara eu já tenho o primeiro estresse antes de chegar lá, que minha mala é extraviada. Eu Nossa. chego no aeroporto lá, fiz uma escala na Alemanha, em Munique, Que em tranquilo. Genebra, na Suíça, e chego em Málaga. E minha mala não tava tão boa girando, minha mala não aparece, não. Eu falei: o que que eu faço aqui agora? Eu tava com a mochilinha, com meia dúzia de roupa, uma cueca rasgada. O que que eu faço Chuteira agora? tava na mala. Eu falei: o que que eu faço aqui agora, cara? Aí eu cheguei lá na época, eu liguei pro meu irmão, cara, como se ele fosse resolver alguma coisa. Cara, Ele em Itaboraí aqui no canto, tá ligado? Ué, mas tô chegando aí no aeroporto, tô chegando aí. 3 horas da manhã aqui, cara, lá, acho que era 8 da manhã, eu chego lá e falo: sabe, minha mala tá extraviada. Ele: tá, e o que que eu faço? O que que eu tenho a ver com isso? Tô pegando a van pra ir.
Aí, não liguei pra minha. Cara, minha mãe, sem sacanagem. Foi um papo que, tipo assim, meu pai, cara, escondeu da minha mãe que eu fiquei sem minha mala uns 2 meses. Ela Cara, falou, "Ai, tá tudo bem, tá, mãe, tá tudo tá tranquilo. ótimo. Só. Cadê? Pegou suas coisas certinho? Eu falei, peguei, e a mala perdida no mundo, Pô, mas viajando. vou te falar, eu entendo teu pai, porque talvez se ele fala pra tua mãe ia mandar tu voltar na hora. Mas é mãe, né? Sim, Sim. Mãe é mãe. Tipo assim, chegando, cara, logo de imediato foi uma recepção, cara, que você só vê em filme. Tipo assim, eu chego, quando eu vejo que minha mala realmente foi extraviada, não tinha nada que eu podia fazer, o presidente me ligou e falou: "E, tudo bem, Alan? Bom dia, chegou?" Eu falei, cheguei, minha mala foi extraviada. Ele, e o que a gente pode fazer? Vem aqui logo, vem que você recebe aqui, vai dar nada, vem, te ajuda aqui. E eu chego lá, tava o capitão do time, ele foi me receber no aeroporto, maneiro, o diretor e o presidente foram lá, tava com um negocinho com a esposa aqui, tipo um cachecolzinho do clube aqui, bem maneiro, típico. maneiro. Cara, Chegaram desse lá, filme mesmo, né? Pareceu cara, até Cenário o de novo filme. FIFA, novo FIFA. tipo assim, aquele filme Gol do Jean Muniz, eu ficava tipo assim, caraca, cara, que massa mesmo. Aí eu cheguei, levaram lá pro apartamento que eu fiquei, e, cara, muito, muito maneiro, cara. E em questão de estrutura lá, cara, tipo, do clube. Uhum, Como que era, tipo, centro de treinamento, academia? uhum. Como que era, tipo, pô, tem alguma diferença? Com certeza tem a É, diferença do, Brasil. do ADI pra lá. Ih, tem uma visita aqui. Tem uma visita aqui. Como que foi a diferença, tipo, de estrutura pro. Cara, tipo assim, logo quando eu chego lá, cara, eu já tenho o primeiro choque que era com a língua. Tipo assim, você tá no. Mesmo que eu falava o espanhol, tem esse primeiro choque, e logo quando eu vi realmente a estrutura que o clube dava pra gente, que deixaram no apartamento, em centro da cidade, eles pagavam lá a questão de comida, apartamento, Uhum. deixavam tudo certinho lá com eles. E, cara, o CTzinho, maneiro, cara. Tipo assim, estádio fechadinho, bem típico mesmo, bem fechadinho, academia nos arredores do estádio, tudo por conta deles. O gramado era um gramado sintético, cara. Era como se fosse o tapetinho que eu ia jogar lá no Engenhão, no tapetinho. Então, tipo assim, era bem parecido. Era bem Maneiro. parecido. Quem jogou nesse campo sintético lá fora, que não é aquele campo duro, socado, e é aquele campo sintético um pouco mais fofo, fala a mesma coisa. E, tipo assim, muito diferente, cara. Tipo assim, no sentido de organização do clube, o horário, estar ali dentro Mais regrada? muito mais regrado. Porque você realmente, cara, você tem que viver o clube. E eles cobram isso. Porque, por exemplo, eles tiram um jogador estrangeiro daqui, resolvem toda a documentação, levam pra lá, e você chega lá, você não vai viver o clube. Por isso que alguns jogadores batem em volta. E eu olhava para um lado e pro outro falava, tipo assim, cara, não quero ser aquele jogador que vai chegar e vai voltar por motivo, tipo assim, de estar mal no clube, de estar mal fisicamente. Acabou que eu tive que voltar por conta da documentação. Que meu passaporte espanhol não saiu, até hoje não saiu, né? Hum, Na época não tinha saído a tempo e eu precisava resolver minha documentação. O clube eu acho que tinha tava com alguma sanção, tipo assim, alguma coisa pendente na liga bacana. e não conseguiu me inscrever. E por conta de não conseguir me inscrever até um certo período, eu poderia ficar ilegal. Como uma pessoa vê as coisas corretamente, eu falei, não vou ficar aqui não batendo cabeça, vou voltar pro Brasil e tento fazer de tudo para estar voltando. Sim. Mas, tipo assim, estrutura, pô, 100%. E aí tu passou por dois clubes lá que você falou, né? Cara, o primeiro clube foi o Clube Esportivo Agabrense, que eles me Uhum. levaram pra lá e custearam as coisas. Eu fiquei lá, fiz toda a pré-temporada com eles, fiz gol na pré-temporada, jogamos contra o Málaga, jogamos contra esses times tradicionais. Só que quando eu tava encerrando o meu tempo lá, tinha um clube que teve um interesse em mim, de uma divisão acima, e eles falaram lá pra gente ir lá bater um papo, conversar, para ver se eles podiam tentar talvez fazer um contrato um pouco melhor e resolver minha documentação. Mas acabou que não conseguia também, estava muito, muito curto o tempo para tentar resolver minha documentação. Acabou que fiquei lá só 1, 2 dias, a gente chegou, conversou lá com o presidente, conversou com os jogadores lá, mas nós não conseguiram resolver, mas o clube mesmo que eu fiquei lá, que foi o que abriu as portas para mim no país, foi o Ega Brands, que para mim foi muito bom, cara. Uma experiência muito boa que eu tive com eles, pessoas muito legais, pessoas que me ajudaram muito. Cara, tira uma dúvida. Você no. Você falou que quando foi fazer o teste em Minas, Uhum, já foi um pouco mais ousado. Quando foi uhum, pro Nordeste, o jogo já era mais físico. sim. Como é que foi a adaptação do jogo na Espanha, cara? Que dizem que é um jogo mais técnico, mais Cara, fechadinho. Como é que é? tipo assim, de cara, no meu primeiro treino, assim, parecia que eu tava na velocidade 0,5 e o cara tava na 3. Era uma toqueira, cara, que os caras davam um toque na bola,
passava da zaga, não sei o que, meio que chegava no ataque com uma facilidade, cara. Ficar, pera aí, o que tá acontecendo? Eu nunca joguei bola na vida, então. Eu nunca chutei bola, os caras tá fazendo isso. E lá eu cheguei pra jogar de ponta, mas eu fiquei, cara, tipo assim, até mas achei que ia demorar pra adaptar 100% ao futebol, que é muito diferente, cara. Eles, tipo assim, é um dos poucos países na Europa que tem realmente a escola espanhola de jogar. Você vê, por exemplo, é típico, né? O Rodri, o Pedro, o Gavi Uhum. ser clássico. O Sim. jogador que vai chapar, aquele jogador que vai com o pelinho, o Thiago Alcântara, Tu vê que tem características parecidas, né? todos eles. Apesar de ser posições diferentes, tem cara. É um jogo muita ordem, muita classe, diferente do Brasil, né? Que você chega no meio pra frente é um pra um, vai no pra um. É improviso. É. Lá Improviso não. sempre. Lá tinha vez que eu ia no contra um, o treinador falava que tocar. Entende? Eu ia no contra um, passava por ele, Você e mandava eles vão tocar. trabalhar a bola. Toca pra trás, toca no meio. Confia no seu jogador que ele vai fazer a bola chegar em você. E isso nem foi uma adaptação, um choque muito grande. Muito grande. E aí, tu fez gol lá, né? Em estádio. Cheguei, cara. Pô, Cheguei a como é que é a sensação fazer gol pô, num Na estádio Europa. típico Na europeu? Europa. Cara. Na época a gente tinha jogado no amistoso, quando o time a gente estava na terceira divisão, acho que foi o Lucena que ele joga, acho que é a terceira divisão. Lucecor, ele joga na terceira divisão lá. E eu consigo, cara, tipo assim, eu entro no segundo tempo. Era um jogo que eu achava que eu nem ia entrar, porque era um jogo que tava 2-2 e eu faço o gol da vitória, sai no jornal lá, foi massa, cara. E eu entro e faço um gol, cara, que foi tipo assim, pura jogada de insistência do jogador brasileiro mesmo. Porque eu tava na ponta, eu saio da ponta e o treinador falava, cara, não sai do seu Não faz isso. Não faz isso. Gol, ele sai no eu jornal. saio da minha posição, recebo a bola no pé, consigo fazer uma tabela, brigo pela bola, a bola sobra. E o nosso meia, era Miguel Cumprido, o nome dele, Miguel Cumprido, o apelido dele era Caço. Ele pega e consegue quebrar a linha, tipo assim, entre os dois zagueiros, um passe absurdo, e eu consigo fazer o gol. E pra mim foi, tipo assim, uma sensação absurda, que, tipo assim, cara, eu tô subindo aos pouquinhos, e todo mundo lá vindo falar comigo. As crianças lá depois do jogo vindo falar comigo, passava na rua as crianças que passavam, tudo bem? E era, tipo assim, muito massa aquele momento, né, realmente, cara, no país, ver na cidade, ver que as pessoas conheciam você, paravam pra falar com Tu se você. sentiu o Vinícius Júnior. Real Madrid. Foi muito E, massa. cara, pô, no off aqui a gente conversou, tipo, que tem várias. Lá fora tem gente que se espelha na gente, né? Tipo, nos jogadores brasileiros. Na gente, nossa, jogador pra caralho. Ah, apesar que você era titular, ele era banco. É, tem isso também. Tem isso também. Verdade. Ponto. Verdade. Ponto. É, Ponto. pô, a gente tava conversando aqui no off, né? E aí tu comentou que tem vários jogadores lá que, tipo, tinham inspiração. Os pais tinham inspirações nos jogadores brasileiros, né? Uhum. Como que era essa resenha, tipo, dos jogadores quando chegava? Pô, chegou um brasileiro aqui. Como que era pros caras, tipo, falar. Tipo assim, não, pô, o capitão, que tem que dar toda. Receber você e tal. Mas, tipo assim, como que era a galera mesmo, tipo. Pô, cara, tinha um jogador que foi, tipo assim, um dos melhores jogadores que eu já joguei, o nome dele era Christian Osuna. E era lá um meio-campo lá que jogava com a gente na Espanha. Tipo assim, ele me chamava de Vini. Tipo assim, não por jogar igual ele, né? Se eu jogasse igual ele, eu tava rico. Era pelo fato de achar que a gente tem que dançar, tem que sambar, é o cara da pedalada. E esse é o meu jogo, de realmente ir pra dentro. Então, tipo assim, ele ia pedir a bola, não chamava Alan, ele chamava Vini. É muito engraçado, cara, porque eles, tipo assim, eles têm essa visão do jogador brasileiro, da mulher brasileira, é muito deturpada. Eles acham que, por exemplo, todo jogador brasileiro é ponta. Só existe jogador brasileiro ponta. Não existe meia, não existe zagueiro. Todo mundo tem que ser o cara que vai pedalar, o cara que vai dar o elástico. E lá, cara, e alguns jogadores não gostavam. Tinha, por exemplo, um lateral nosso lá que eu ia pra dentro dele, tipo assim, na pedalada, e lá fala bicicleta, que é a pedalada. Eu falava assim, fazer uma bicicleta acima de mim, eu te levanto no chão, né? Levanto os 2 metros de altura. Porque realmente não gosta, porque não tem isso. É muito difícil um jogador espanhol, por exemplo, agora tem o Lamine, tem o Yeremy Pino, que acho que joga no Villarreal, que eles são jogadores de um para um. Não, o Nico Mas Williams também, né? mas, tipo assim, espanhóis mesmo não tem, cara. Então, tipo assim, eles vinham ali no dia a dia do treino, que é um jogo mais livre, mais solto, mais alegre, e eles não são muito mais fechados. É ordem, é classe, opa, vamos jogar, vamos trabalhar a bola. E eu chegava lá, a bola vinha, engraçado. A gente teve um pouco disso quando o Neymar foi pra Espanha, né, cara? Foi, cara. Então, tipo, a Foi imprensa quebrou muito. O um choque de Puyol, cultura, né? o Puyol vira e mexe, ele driblava, agarrava ele, tirava ele do, É,
É diferente, né? O futebol, querendo ou não, o futebol brasileiro é improviso, é um contra um sempre. É. Por mais que tenha o cara do passe refinado e tudo mais, mas a maioria vai ser um contra um sempre arrastando. Ah, tu fugiu da pergunta do Luiz Fabiano, Do Luiz Fabiano. do nome do cara que é Luiz Fabiano. É, Ah lá, tipo assim, lá tinha o Fábio clássico, né? E um jogador holandês, né? A mãe botou Luiz Fabiano Puig, o nome dele, em homenagem ao Luiz Fabiano. Mas, tipo assim, essa inspiração que o pessoal tem, cara, e, tipo assim, comparado ao contrário, eu vivendo lá, eles têm jogadores espanhóis, cara, que, tipo assim, o melhor jogador que eu já joguei foi esse Cássio, que eu falei que deu espaço no meu primeiro gol lá na Europa. Que, tipo assim, era um cara com uma qualidade absurda e era aquele cara que respeitava, que, tipo assim, cara, toque em mim, vai que a bola vai chegar em você, que, tipo assim, pode fazer o seu jogo, não fica preocupado, não. Enquanto alguns outros jogadores falavam, não faz isso. Às vezes até irritava, cara, que eu ia, tipo assim, pô, por que não deixa eu só jogar, cara? Por exemplo, nesse gol que eu saio da minha posição, faço o gol e, tipo assim, fiz o gol da vitória, né, foi o 3-2, o treinador chega, aplaude, pô, valeu, fez o gol da vitória, mas não faz mais isso, não saia mais da nem o posição. parabéns teve, Ah, né? não entendi. Só foi um obrigado. E é. Tipo assim, parabéns, não faz mais gol, Não, tá ligado? porque tem a questão de respeitar o que o cara tá treinando durante a semana, cara. Tipo assim, brasileiro tem isso. Por exemplo, você falou do Neymar. Só que o Neymar chegou no contexto, eles pagaram muito dinheiro pra ter, Sim, entendeu? Onde se o cara não jogar o que ele valeu pra ser comprado, o clube sai no prejuízo. Então tem que deixar o Sim. cara jogar, entende? E aí tu termina essa passagem lá na Espanha, Uhum. e aí tu volta pro Brasil pra que time? Cara, eu volto pro Brasil Pro logo. Audax? Fui pro Audax. Fui pro Audax Rio. Eu chego lá. E eu chego em dezembro da Espanha, logo em janeiro eu já vou para o Audax, mas eu não vou pro profissional, foi uma coisa também que foi um baque para mim, porque eu estava na Espanha no Dá um profissional, passo atrás, né? e volto para a base, porque eu falei, cara, eu quero estar voltando para a Europa, só que eu preciso jogar. Onde, por exemplo, eu era oferecido em alguns clubes para profissional, os clubes falavam, tá, tudo bem, o jogador tá voltando da Europa, mas quem é ele? Entende? Tinha muito isso. Onde preferiam, às vezes, apostar no jogador de mais a certa idade, não apostar no jogador mais novo. Querendo ou não, hoje eu tenho 21, na época eu tinha 19. E eu chego no Audax, cara, consigo fazer ele toda uma preparação pro Carioca. A gente chegou até estrear no Carioca, eu só que eu me machuco. Eu tive um problema no colateral do joelho, não foi nenhuma ruptura, foi mais uma inflamação, onde eu consigo fazer um jogo. Onde me atrapalhou um pouco essa lesão no joelho. Nesse retorno ao E Brasil, né? nesse retorno eu consigo ir pro Pouso Alegre. Quando eu volto mesmo de fato para jogar mesmo, foi no Pouso Alegre em Minas de novo. Volto para Minas. Gosto muito daqueles Pão de queijo é tá, bom, tá né? dando sorte, tá dando Pô, queijo sorte. Minas, pão de queijo é bom pra caraca. Tudo lá é bom, né? Cara, aí você foi pro Pouso Alegre, Uhum. aí lá, como é que foi essa experiência lá? Cara, quando eu vi que com a minha lesão no Audax ia me atrapalhar um pouco na sequência do Campeonato Carioca, e é sub-20 na época, eu recebi essa proposta, o treinador lá e um empresário que estava comigo na época, chegou e falou, cara, consigo botar você lá para jogar, para compor o elenco do profissional e jogar no 20. O 20 está precisando de um jogador experiente. E querendo ou não, para a base, eu estava numa experiência legal, vindo da Europa, já tendo jogado profissional, feito gol no profissional. E eles me levam para lá, cara, e lá eu consegui realmente, cara, tipo assim, colocar tudo em prática que eu aprendi ao longo desses anos na Espanha, principalmente lá, que lá mudou muito meu jogo, em vários sentidos. Eu chego aqui, cara, e consigo realmente botar em prática. Fui inscrito no Brasileirão Série C, que eles tinham Sim, subido. Não cheguei a jogar num jogo, tipo assim, foi até uma coisa que eu queria mesmo ter jogado num jogo de brasileiro. Não consegui jogar, mas no 20 consegui ser muito, muito importante, cara, no time. isso em 2023. 2023. E depois você foi pro Monte Azul, não é isso? Foi pro Monte Azul. Pelo fato de ter conseguido ir bem no Pouso Alegre, ter sido artilheiro do time, tal, Sim, até um diretor do Monte Azul, ele estava buscando jogador para jogar a Copinha. Precisava montar o elenco da Copinha, porque eles montam muito antes, chama. sim, sim. Mudou ó, nesses anos agora a questão da Copinha, que é montado o elenco antes do que muito antes. Por exemplo, a gente se apresentou em setembro. A Copinha vai começar em janeiro. Sim, sim. Aí lá eu chego, ele foi inscrito e depois, cara, disso foi tipo assim, beleza, agora eu vou jogar uma competição grande no Brasil, De vitrine, né? de vitrine, que você via, cara, por exemplo, você acerta um chute na copinha, você vai vendido. E era Sim. uma coisa que eu mentalizava. E lá tinha toda aquela preparação,
que é um campeonato que era importante, então, tudo. E na época o pai do Neymar compra o clube, o Monte Azul. A SAF do Monte Azul era do pai do Neymar, que, tipo assim, Caraca. aí, pô, na época a gente falava que pô, vai estourar boa aqui, aí, dependendo do jogador conseguir estourar aqui, alguém consegue ser vendido, alguma coisa do tipo, acabou que eu não consegui, mas pra mim foi, tipo assim, uma experiência absurda, cara, no Monte Azul, pelo fato de ter jogado na Copinha. É, e como é que é jogar? A gente, nosso intuito do podcast também é muito conversar sobre garotos de base, Uhum, saber como que é um mundo que a gente tem visto, assim, que a gente tem conversado com várias pessoas e tem gostado muito. uhum. E como foi pra você jogar numa, acho que pode-se dizer que é a maior competição para jogadores de base, né? É a maior vitrine. Foi como você disse, se você acerta um chute, você é vendido. Por Sim, mais que seja num time que não tenha tanta expressão como os grandes, né? sim, sim. Mas como foi pra você jogar a copinha, cara? Cara, tipo assim, quando eu vi que realmente eu fui inscrito, tipo assim, porque são várias cortagens, tipo assim, Uhum. os cortes, até chegar realmente em janeiro. Por exemplo, pode escrever 50. Aí quando chega em dezembro vai diminuindo para 30. Aí algumas pessoas já caíram ali no primeiro corte, depois vai cortando até chegar no dia do jogo. Então, tipo assim, quando eu vi que eu tava de titular, que eu ia realmente jogar, aí foi outra coisa que foi legal, foi a questão dos grupos, quando foi sorteando, porque são 32 grupos, 140 e poucos times, a gente ficou no grupo 31, que era Curitiba, Juventus de São Paulo e o Canaã de Brasília. E eu falava, cara, a gente vai ficar numa sede muito boa, que é no centro de São Paulo, no coração de São Paulo. E eu ficava tipo assim, não, se pegar o Flamengo, que tem Hum. Cruzeiro, time assim, a gente ficou com Curitiba no grupo. E eu via que eu ia jogar realmente, ter a transmissão Uhum. de Paulistão, de sair realmente na televisão. Pô, o comentarista deu muita moral nos jogos lá, porque tava indo bem. O Boca a gente não conseguiu classificar, era um grupo fácil e difícil ao mesmo tempo, porque a gente pegou o dono da casa, um time grande, e sobrou só duas vagas. Sim. Entende? Sim. E pra mim foi, tipo assim, uma experiência absurda. Inclusive, você falou de acertar um chute. O gol mais bonito da Copinha, que ganhou o prêmio dele, o Guilherme, ele jogava comigo no Pouso Alegre. E ele foi pro 15 de Jaú pra jogar a Copinha, acertou um chute de fora da área contra o Inter e Hum. o Inter contratou. Tipo assim, bizarro. O Ah, jogador dominou a bola de fora da área, chutou na gaveta, acabou a Copinha e o Inter ganhou. de fato, é a maior competição brasileira, pelo menos de vitrine. É o que tem mais mídia, tipo, é televisionado É, para pelo o menos Brasil base inteiro. é. Ah, não, de base. E, pô, não tem como. É isso que você falou, cara. Você acertou um chute, pô, deu um lançamento certo, pô, dá assistência. Uhum. Tu, pô, não tem como, tipo, vai ser chamado. A gente teve várias provas aí, teve. O Endrick foi vendido na copinha. É. Uma Estevão foi Copinha vendido na absurda, copinha já. fazendo muito gol, sendo muito importante, e tá todo mundo vendo. Mas, pô, o Sim. Endrick é um caso absurdo, né, mano? Porque ele fez aquilo com 15 anos, pô. Sim, concordo. Muito É novo. doideira, pô. O cara nasceu com a É, bola. é fenômeno, é Bem fenômeno. diferente, realmente. Você via jogadores de 20 anos, às vezes, não fazendo o que ele fez. Por exemplo, eu joguei uma copinha com 20. Tem no meu último ano, ele jogou com 15 e ele fez o que ele fez. É, Arrebentando com doideira. 15. E aí, vamos pra temporada 2024, né, que é a atual. É, tu teve uma passagem no Tupi e aí agora tu tá no Linhares. É, como é que tu vê esse teu ano? É, com... E também conta um pouco de expectativa para 2025 e 25 e o que você pode tirar de aprendizado desse ano de 2024. Cara, tipo assim, quando começou, de Porque agora a gente tá gravando aqui, pra quem não sabe, a gente tá gravando em novembro, tá no final da temporada já. assim, É, e aí. cara, porque, tipo assim, quando começou o ano, foi literalmente no começo do ano, que a gente jogou no dia 4 de janeiro, foi a nossa estreia na Copinha. E quando acaba a Copinha, a gente não conseguiu classificar, bate aquela frustração de, tipo assim, Sim. pô, a gente não conseguiu classificar e tava na janela de janeiro, pra talvez tentar voltar pra Europa, porque desde que eu voltei da Espanha, tento fazer sempre de tudo pra voltar pra Uhum. Europa. Só que tem que ter cautela pra onde você vai. Porque eu cheguei a ter proposta de Bósnia, pra jogar segunda divisão, Albânia, mas você acha, pô, às vezes vale a pena ir pra Bósnia, vale a pena ir pra Albânia? Dependendo, vale, com um time de primeira divisão, com um time estruturado, mas às vezes não vale a pena. Então, eu preferi dar um passo atrás, tentar fazer o mais casca no Brasil, onde consegui jogar a Copinha. E quando acaba, cara, bate aquela frustração, tipo assim, pô, talvez poderia ter chegado mais longe, mas continuei trabalhando e recebi a proposta do equipe. Querendo ou não, é um time tipo, tradicional, Sim. mineiro, time, Centenário, né? time centenário, a torcida no top. E eu chegando lá, cara, tive esse meu primeiro ano de fato profissional. Que é um ano que, tipo assim, tinha jogado em outros anos, mas o primeiro ano em si Uhum. Completa, não, ano completo. o ano completo é muito difícil, cara.
Imagino. Período. Porque, pô, é adaptação, é o primeiro ano, né? É o que tu falou, se na base você tem um ano de adaptação e o segundo ano é o ano, pô, pra você se estabelecer na categoria pra conseguir subir e ter o ritmo certo pra conseguir subir, imagina no primeiro ano de profissional, tipo, Você, é, por exemplo, você pega jogadores de 30 e poucos anos. Eu tinha sim, pegado isso no Sergipe, na Espanha, mas com uma certa, tipo assim, idade para poder correr atrás ainda. Porque você está com 18 no Sergipe, 19 na Espanha, eu tinha 20, 21 para correr atrás. Aí quando você vai voltar pro profissional depois de um ano, todos jogando base, Uhum. tem aquele primeiro baque. E eu chego no Tupi, cara, tipo assim, a gente fez toda uma preparação, lá foi um período muito bom para mim, a gente foi bem no início do campeonato, eu joguei alguns jogos, consegui, não cheguei a ser titular, mas consegui fazer sempre aquele entrando no segundo tempo, Uhum. conheci jogadores, por exemplo, o Fabinho, que estava no Tupi, ele jogou anos na Itália, jogou o Udinese, Salernitano, jogou os 30 e poucos anos, que passava essa experiência pra gente. O França, que jogava no Palmeiras, na época de Allan Kardec, uhum. é, que chegou a jogar no Hannover, então, tipo, Uhum. esses jogadores experientes que estavam lá para ajudar, por exemplo, eu, mais alguma molecada, e onde eu conseguia me adaptar, cara. Me adaptei, joguei, consegui fazer um jogo, consegui fazer uma minutagem legal. E tu trouxe um ponto interessante, que é, pô, se vale a pena ou não, tipo, ir para países, tipo assim, que não são tão conhecidos mediaticamente, né? Tipo, como que é a cultura e tal, não é tão exposto isso pra gente aqui no Brasil. É, esse network é importante, né? Tipo, Sim. se você vai com indicação, tipo assim, pô, não, eu passei, um cara, né? Eu passei 3 anos lá na Albânia Uhum, e, pô, lá é tranquilo e pode ir, que, pô, eu uhum, vou te passar o local certo pra tu sim. ficar, aí tranquilo, mas se você vai, pô, de desbravar, mano, de aventureiro, É. é loucura, pô. Porque, tipo assim, você tem uma pessoa para te passar, igual você falou, passar é A exato. orientação, tipo, o caminho, né? Quando você não vai, quem, por exemplo, te auxiliando é muito difícil. Eu recebi a proposta de um ano de contrato na Borja, mas, tipo assim, não conhecia ninguém que tinha ido, Uhum. era na época era a segunda divisão, que que eles tinham feito a proposta, mas, tipo assim, como é que eu vou? É, Outro alfabeto, usar um alfabeto russo, até para ler é difícil. Eu ficava tipo assim, eu não hum. faço aqui se precisar pedir uma rádio. Pedir água, vai chegar vodka. É. Calma aí. Mas, Pra alguns, ó. realmente, você não conhece, cara, se você não tem realmente uma pessoa para te auxiliar, é difícil, cara. Porque, por exemplo, eu, ao longo desses anos de futebol, conheci muita gente. Muita gente, igual eu falei, no treinador árabe, É, o clube espanhol, a proposta de uma Bósnia, mas, tipo assim, você conhece muita gente, mas tem que saber exatamente onde você está pisando. Sim. Se você, às vezes, 6 meses errado, você se compromete com 2 anos. Você ficou 6 meses sem jogar. Aí você não consegue se empregar no outro ano. Você ficou, às vezes, por exemplo, uma lesão. E eu, cara, como um cristão, eu ficava, tipo assim, muito pensativo relacionado a isso. Tipo assim, ó, se for a tua vontade, meu Deus, eu vou. Mas se for pra eu ir, machucar, me lesionar, não conseguir jogar, ter toda aquela dificuldade de comida, tudo. Que, por exemplo, a Espanha é um país, não, um clima, por tranquilo, exemplo, no né? sul, onde eu ficava, era um clima quente, comida era bem parecida, né? Às vezes só tinha comida muito cara de porco lá, que era meio ruim pra caralho. Muito porco, cara. Ramon Ibérico. Eu não curtia muito, não. Mas, tipo assim, nos outros países, cara, com essa cultura totalmente diferente, meio longe do habitual, eu ficava, cara, se for pra dar errado, eu prefiro não ir, cara. Morava sempre assim. Cara, você falou que passou no Tupi e atualmente você tá no Linhares, né? Sim. Como é que tá sendo sua fase atual no Linhares? Fala um Cara, pouquinho pra gente. tipo assim, lá eles me contrataram mais como uma contratação de meio de campeonato, porque eles não começaram muito bem no campeonato, tiveram umas derrotas e precisavam reforçar o elenco, contrataram mais alguns outros jogadores. E eles me contrataram de meia, sabendo já que eu já tinha feito alguns jogos, eu tinha alguns lances jogando de meio campo, e eles me colocaram lá como um 10, como um meio, onde eu consegui ser importante nos jogos que eu disputei. Infelizmente não tinha como fazer muito mais, porque estava numa uma fase de classificação complicada, né? Onde precisava fazer muitos pontos em poucos jogos, né? Tipo, por exemplo, tinha que ganhar todos os jogos. E aí eu consegui ser titular, fazer gol. Uhum. Basicamente, meu aproveitamento lá foi bom. Perdi uma partida e ganhei todas as outras. Eu ganhei 5 partidas. Então, tipo assim, mas não conseguimos classificar, onde tem um contrato lá ainda, estamos até mantendo conversa, conversei até esse dia com o pessoal de lá para saber o que que vai fazer sobre rescindir, renovar. Mas, tipo assim, cara, para 2025, cara, tipo assim, botar, né, como eu falei, botar em prática todo esse aprendizado de troca de posição, de se adaptar ao seu estilo de jogo,
experiência com outros jogadores, como eu falei no Tupi, e consolidar, cara, que é a fase que a gente fala, tipo assim, de virar mesmo a chave. De Você, tipo, assim, eu tô com 21 hoje, mas daqui a pouco passa 23, 24. Até quando vai ficar nessa indo de aos poucos, né? Sim. E tu vai, tipo, crescendo profissionalmente também. E hoje, como é que é o teu estilo de jogo? Pô, a gente falou quase a tua história toda desde o início. É, a gente conhece a tua história. Pra quem tá assistindo, como é que é o Alan dentro do campo? Já é o 10 mais clássico? Você falou que um pouco é o Sim, mais pra arrastar a bola e. Mas tu gosta mais de dar o passe ou. É passe ou gol? é o gol. É o gol. Eu prefiro o gol. Porque, tipo assim, eu fui, tipo assim, sempre eu fui atacante. Quando, por exemplo, no Goiás eu jogava de 9 porque tamanho não era tão importante quando você tem 15 anos. Mas depois eu vi que eu não cresci, né? Fiquei com meus 1 metro e um biscoito para até hoje. Então precisava me adaptar. Foi quando eu fiquei de ponta, onde eu vi que meu jogo era realmente de 1 para 1, de ir, arrastar, finalizar tanto com a esquerda, tanto com a direita, que eu sou destro, mas finalizo bem com a esquerda também. E quando, cara, eu chego na Espanha, que eu precisava realmente ser um jogador polivalente, que lá eles priorizam muito isso, cara. Sim. Por exemplo, o jogador tem que saber fazer 3, 4 funções. Aqui no Brasil o cara faz uma e acha que já é bom. Lá tem que fazer 4. Onde eles me colocaram na outra ponta, de centroavante, de falso 9, de meia, chegando como meia clássico. E eu me adaptei ao ponto de hoje conseguir exercer como um meia, tendo que lançar, tendo que chegar, como um ponta. Chegou o jogo, por exemplo, na Espanha, de me botar de falso 9, no segundo tempo eu vou colocar de ponta. No Linhares agora, de começar de meia 10 e chegar a me recuar um pouco como segundo volante. Eu consegui fazer todas essas funções e isso é muito importante, entende? Polivalente, né? O homem tá em todas as partidas também, né? Esquece. Coringa. Pô, esquece. Cara, e agora puxando um pouco mais pro encerramento, o que que tu poderia deixar de mensagem pra galera que tá começando? Tipo, essa galera tá chegando a época da copinha aí agora. O que que você diria pra essa molecada que tá chegando na copinha e essa mensagem que você passa, tipo, com essa experiência que tu trouxe, o que que tu poderia falar pra, pô, faz isso, que esse Não caminho faça aqui aquilo. não faça aquilo, ideal, não fazer. Passa tua mensagem aí. Sim, cara, a gente sabe que futebol é um meio difícil, cara. É um meio fácil, se fosse fácil qualquer um chegava, você Sim. sabe que não é assim. Mas, tipo assim, pra garotada que tá começando, cara, tipo assim, hoje em dia tem dificultado muito a questão de rede social, questão de bebida alcoólica, essas coisas tem atrapalhado um pouco. Tipo assim, cara, se você puder fazer as coisas corretamente, faça, cara. Não tem, tipo assim, muito o que dizer sobre isso, porque se você tá ali dentro do dia a dia de um clube, por exemplo, preparação para uma copinha. Eu já vi jogador, numa preparação para a copinha, ser mandado embora fazer besteira no clube. Por exemplo, faltando 1 mês pra Copinha. Tipo assim, cara, você já tá ali. Tipo assim, continua se dedicando, continua mantendo. Falta tão pouco, né? Tá tão pouco, cara. Às vezes não sabe o que pode acontecer naquele 1 mês ali. Então, tipo assim, manter a cabeça no lugar, se puder se dedicar mais, se dedicar, porque a idade passa. A idade chega, se você é de bate, por exemplo, nessa idade de troca de base para profissional, nunca, às vezes não conseguiu se profissionalizar, dificulta. Então, cara, dá a vida, continua se dedicando, continua trabalhando e Deus abençoe o trabalho, cara. Tipo assim, você tá fazendo certo, cara. A chave vai virar. É uma coisa que eu levo como filosofia para minha vida, tipo assim, como um cristão, cara, que, tipo assim, fazendo as coisas certas já é difícil. Imagina fazendo errado. Entende? Boa. É isso, mano. E o que que a gente Tipo, fala depois? pô, não tem nem Não tem o que como, falar, mano. mano. Pô, mas dá pra tu escrever tua biografia com um podcast, né? Dá mesmo. Aí a gente falou da história inteira, mano. É Dá pra mais escrever maneiro mesmo. que o maluco marcou o Sérgio Chupou laranja com o Pepe. Pepe e ainda conseguiu ser reserva do Ítalo, cara. Lá, mano. Papo Papo reto. reto. Ai, Papo reto, mano. é porque era criança, mano. É. Vou entender isso aí. Vou dar um detalhe. Vou dar. Vou te explicar o porquê. Vou te explicar o porquê. Meia noite eu te conto por quê. Oi. Cerbela era o técnico. Tá Só por explicado, isso, né? só por isso. Cara, foi Ma- uma fase muito boa, cara. Foi maneiro pra caraca mesmo. A camisa tá aqui, ó. Lendária. Um dia a gente vai pegar e moldurar ela. É. Faz uma moldura. Já Mano, pô, primeiramente obrigado aí por ter topado esse convite, de contar um pouco da tua história, passar um pouco da tua experiência. Deixa teu Instagram aí, se quiser mandar um salve pra alguém aí, é o espaço aberto pra você, suas dedicatórias finais. Que é igual o Rodinei. Vem, próximo. Eu agradeço vocês pelo convite, tá me chamando para bater um papo legal com vocês. Para mim é muito importante, né? Estar aqui. Não sei quando que eu devo voltar para outro estado, então, tipo, Vai pra longe, tá? Ele vai longe, mano. é, Quando ele fala assim, ele parou na Espanha na segunda-feira. Do nada.
coisa, mas, tipo assim, pessoal que puder tá seguindo a gente, né? Tipo assim, pra estar Acompanhando. dentro das notícias, deixar um Instagram depois ali. Só fala Fala- aí, ó. Vira pra lá, ó. Então vai Vai colocar. colocar aí. Fala aí, Então, fala aí. siga lá no Instagram, Alan Reboredo, com 2 L's. Já seguiu outro Alan Reboredo. Cara, e, pô, agradeço você pelo convite, cara, e qualquer coisa a gente tá junto. É nóis. Abraço, meu. Tamo junto. E o teu Instagram, Matheus? Cutebas Cash. Amém. É isso. E o teu, Vai então? ficar. Pro Tebas Cast também, mano. Bom, essa parada mesmo. É isso. Valeu, torcedor. Valeu, torcedor. Deixa o like aí, comenta. Compartilha aí pra. Pô, a história do moleque foi braba, mano. Moleque, a gente Foi trouxe pra nego da Espanha. Espanha, cara. Tu tem noção disso? Foi um da Espanha e um do Japão, mano, antes. Na um mesma da batida Espanha. hoje, a gente recebeu um Esse que tá veio bem. da Espanha e outro que veio do Japão, pô. A gente tá bem. Isso aí. Veio a história. Valeu, torcedor. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Ó.